Flávio Ribeiro. I will be the moderator of this session. And, well, I will start with some comment in Portuguese, then I come back to English later, please. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu sou Flávio Ribeiro, serei o moderador dessa sessão. E eu só quis fazer esse anúncio em português porque essa sessão ela terá 3 partes, né? A gente tem 6 painelistas e nós vamos dividir em grupos de 2. Nos 2 primeiros grupos, a sessão vai ser conduzida em inglês, e aí eu peço que aqueles que não falem o idioma saxão que usem o tradutor. E depois a gente vai mudar para a última sessão para falar em português, e aí eu vou pedir para os que não falam português para que usem o tradutor. Tá bom? Então, com isso, acho que a gente pode começar oficialmente. So, back to English. Well, this session is entitled Circular Economy and Waste Management, Ensuring a Just Transition. And, well, first, before calling our guests as our panelists, I'd like to say some few words as a setting the scene comment. Well, first, municipal solid waste poses threats that surpass local and regional boundaries and has become a global challenge, with mounting public health, environmental, social, and economic costs. Just to have an idea, the Global Waste Management Outlook, launched by UNEP this year, shows that it's expected that between 2020 and 2050, municipal solid waste generation per year is projected to increase from 2.1 billion tons per year to 3 billion tons per year, a 56% increase within a generation, more or less, of 38% of this going to irregular disposal, not properly managed waste. This is very impressive figures. Once we can imagine to 2050, 1.6 billion tons of waste being dumped or burned every year. And this contributes, obviously, to climate change, marine plastic pollution, and many adverse health effects. But circular economy approaches can, in part, solve this problem. And it's estimated that shifting for circular waste practices to 2050 would generate a projected annual full net gain of more than $100 billion. This is also amazing numbers. Huh? So, in second part, to move towards a circular economy, action is required at all levels of economy, not only on waste management, but in different aspects. So, multilateral environmental agreements, such as the Basel, Rotterdam, and Stockholm Conventions, can contribute to circular economy by supporting countries in implementing waste hierarchy and fostering non-toxic material cycles. Besides, national context vary significantly, and there is no one-size-fits-all solution. So government needs to play an important role in investing on infrastructure and public policy regulation to create an appropriate incentive structure. Urban areas in this context play also an important role, and cities must adopt and implement circular economy principles. And the third point, just transition cannot occur without integrating those who are more directly affected. That's why, for example, waste pickers are so important in this context. It's estimated that 20 million people worldwide work in informal waste sector, often in highly hazardous conditions, despite their significant contribution to recycling rates, and they are rarely recognized or compensated for this role. In Brazil, women were estimated to make up a third of the informal waste picking workforce in 2019. Well, so recognizing and supporting informal waste workers is a practical policy consideration that can save cost, improve waste management, and achieve better social inclusion.
So to discuss this topic, we have some fantastic people here together to talk about social inclusion and waste management within the context of circular economy. Our discussion will be separated in 3 blocks, but we all will be together in the stage. So in the first panel, I'd like to call to the stage our guest, Marilyn Bo, from the Basel, Rotterdam, and Stockholm Convention. Thank you, Marilyn. And also Mr. Elkin Velasquez Monsalve. He's the regional representative for Latin America and Caribbean for UN Habitat. And we will discuss a little bit about how to promote waste management and circular economy measures using both internationally binding agreements and also to the city action. In our second panel, we'll take a closer look at innovative financing mechanisms and business model, which can be implemented to advance circularity. To this section, I would like to introduce Mr. Pedro Prata, the Latin America Policy Officer from Ellen MacArthur Foundation, and also Ms. Laura Reyes, Executive Director for Compromisso Empresarial para a Reciclagem Sempre. Well, the third block, we will discuss how to include waste speakers mainly with the voice of those working in the sector and who are directly impacted by policy measure. To this, I would like to introduce Ms. Sonia Diaz, a garbologist, as he's called himself, yourself, within WIEGO, Waste Specialist, and Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing. And also, Nancy Darcolet, an autonomous waste speaker from São Paulo and an advocacy advisor for Movimento de Pimpadores. Obrigado. Por favor. Well, take my place. Thank you. Well, the first part, we will discuss how to enable, through international cooperation, a better waste management and global transition to a circular economy. So I will start with Marilyn. Marilyn works for the Secretariat of the Basel, Rotterdam, and Stockholm Conventions. So in the first moment, Marilyn, I'd like you to explain to us the core objectives of the conventions, and including how these conventions contribute to promote a more circular economy approach. I know that you have a presentation, so I will make a second question, then you can answer both. And yes, thank you. And you can answer both with your slides. So what kind of support the conventions, the Basel, Rotterdam, and Stockholm Conventions, can give to countries, private sectors, civil society, and other stakeholders to transition for a circular economy? So thank you. Thank you so much, Flavio, for those 2 questions. And I would like also to express my great honor to be here with this panel of distinguished panelists. So thank you so much for this opportunity. So yes, I would like first, I will set the scene. I will speak about the international level, international regulations, more specifically, by presenting you the Basel, Rotterdam, and Stockholm Conventions. They are commonly known as the BRS Conventions, a smaller acronym, and they are the cornerstones of international environmental law regarding the chemicals and waste management. So they aim at protecting human health and the environment against the negative effect of chemicals and waste. So you have on the slide just an overlook of the 3 conventions and how they also play out in other global agreements.
So how the conventions speak to the circular economy approaches? So first I will detail the contribution of the Basel Convention. So the Basel Convention has three main pillars. The first one being the control of transboundary movement of hazardous waste and other wastes. Second pillar being the promotion of the environmentally sound management of those wastes. And third pillar, which is very important in a circular economy, is the minimization of the generation of waste. So those three pillars are really providing for comprehensive management of waste, speaking to the objective of circular economy. In particular, one of the main principle of the Basel Convention is the waste hierarchy, I'm sure known of many of you. So the waste hierarchy really encourages the reuse, the repair, the recycling of waste, and that, of course, are main steps, main actions if you want to reduce, raw extraction, the extraction of new raw materials, as well as also if you want to prevent environmental damages. Now, turning to the Rotterdam Convention, so this convention is focusing on chemicals. It promotes shared responsibility and exchange of information in international trade of chemicals. And so it ensures that countries are fully aware of the hazardous characteristic of the chemicals that are covered under the convention, so that they can take informed decisions regarding future imports of those chemicals. So that's the second convention. And the third convention, called the Stockholm Convention, regulates persistent organic pollutants, also more known as the forever chemicals. So we often hear about those chemicals in the press and the media as forever chemicals because they are persistent. They bioaccumulate in the food chain, and they are highly toxic. So that's why global action has been warranted on POPs. And so the convention prohibit their production and use, and also calls for safer alternatives. So why this convention speaks to the circular economy? Because those POPs are used in many products, like, for example, flame retardants, or water or stain repellents or plastifiers. So we found them actually in many consumer products. So by prohibiting their use or their use in manufacturing processes, then we ensure that the toxic-free products and also toxic-free supply chains. So they enhance basically the recyclability of products and articles. So that's why the convention speaks to the circular economy approaches. So together, those three conventions are critical in driving the life cycle of products and also sustainable material cycles. Given that they are legally binding in nature and of global scope, they are crucial to set global environmental standards. And also they help establish common requirements across countries, which are very important. They create also a level playing field for companies and encourage them to innovate in order to produce more sustainable products and articles. And so through the international cooperation occurring under the conventions, countries, companies, and also other stakeholders can pool their resources and expertise and also share lessons learned and best practices. So in conclusion for the first question, and then I will turn to the second question. So the international regulations on chemicals and waste, with the example of the BRS conventions, are indispensable for accelerating more sustainable consumption and production patterns and circular approaches. So now I turn to the third slide. So your question, Flavio, was about which support countries, but also companies, civil society groups, and stakeholders can receive under the conventions. So there are several support mechanisms that are available under the conventions. So the first track is that under the conventions, parties and other stakeholders put their efforts together to develop technical guidelines, practical manual, and other tools that assist all those stakeholders to implement the conventions and also to put in place more sustainable practices.
So those resources cover a broad spectrum, from technical guidelines on environmentally sound management of specific waste streams, like, for example, plastic waste that was adopted 3 years ago, or we also have now developing batteries waste, so also speaking to the energy transition. So those are technical guidelines, but the conventions also develop manuals on developing extended producer responsibility schemes, also on inventorying specific waste streams. Another key area of support is the partnerships under the conventions. So under the Basel Convention, we have 4 multi-stakeholder partnerships, one being on plastic waste, the Plastic Waste Partnership, the other one being on household waste, and third one being on e-waste, and the fourth one, being on combating illegal traffic. As you know, it's also a major challenge nowadays. So those 4 multi-stakeholders partnerships are also a very powerful means of cooperation under the conventions. So they can be joined by parties, but also by companies, civil society, academia. So they provide indeed for the pooling of all expertise and sharing of good practices. Another means that help countries to implement the convention and circular economy approaches is financial means. So the conventions offer access to financial resources. For example, through the Stockholm Convention, countries can access the global environmental facilities, so that provide indeed important funding for countries to implement projects. And also we have for the 3 conventions the special program on institutional strengthening. Another area that is also extremely developed and important under the conventions are technical assistance and capacity building. So there is a recognition under the 3 conventions that technical assistance need to be provided to developing countries and countries with economic transition. So there is a lot of efforts undertaken and taking place under the conventions to provide this technical assistance to developing countries. And to strengthen those efforts, we have a network of 23 regional centers that have been established under the Basel Convention and also the Stockholm Convention that are to deliver technical assistance in the 5 UN regions. So those centers are autonomous bodies, and they provide assistance to countries within their regions. And we have one center here in Brazil, which is located in Sao Paulo, the Sao Paulo State Environmental Agency. So thanks a lot for their support to parties to the Basel and Stockholm Conventions. I go to the next slide quickly. So regarding technical assistance, I would like also to mention the importance of and the significance of the activities that are currently undertaken on plastic waste under the conventions, in particular under the Basel and the Stockholm Conventions. You know, plastic waste is covered under the Basel Convention. It's a Basel Convention it's a Basel waste that are regulated according to the provisions of the convention. And so we have indeed several tracks of support that are provided to countries, but to other groups as well. We have the small grant program on plastic waste that is provided to regional centers, and we have more than 50 countries receiving assistance through that. And then we have also under the Plastic Waste Partnership, we have a number of pilot projects, a total of 38, as you can see on the screen. So we have a map of all those pilot projects that are implemented on the sound management of plastic waste and that are funded under the Plastic Waste Partnership. And I would like to mention that a number of those projects, pilots, are actually supporting efforts in countries to empower waste pickers or waste collectors so that they can put in place certain mechanisms to formalize their activities and be recognized by the government and be integrated in more formal waste management systems. And one of those projects that were funded under the plastic waste pilot projects are a project that was undertaken by the cooperative in Sao Paulo, Cooperlinha.
And so that experience was extremely useful. It's a project that is now finished, but it has developed a number of interesting outcomes, like a best practice blueprint that can assist other waste speakers that want to formalize their work as cooperative. And they also developed a business plan that can also be used by other entities that want to formalize their activities or find also new business opportunities. So these materials are available and for use for free by other entities that are interested by this work. So I would like to thank you, Flavio. I hope I did not take too much time, because when we have the microphone, it's a bit difficult to understand. But thank you so much again for the opportunity. Thank you, Marilyn. I think you provided us a broad picture of the different possibilities within the conventions. I would like just to stress two of them. First, our panel is much focused on the downstream part of circular economy. So within this scope, I believe specifically the Basel Convention has the power to influence international trade on ways to avoid some substances and, well, the transboundary movements of some toxical and hazardous chemicals. So this is a really important part, as stressed by the opening panel this morning by the ex-minister Isabella Teixeira. But more than this, going a little bit in the upstream part of the circular economy, I believe maybe the Stockholm Convention also can influence the design of products, because specifically here in Brazil, in formal sector, we have some problems on specific waste streams like electronic waste, when you have some non-official operations with dealing with some hazardous substances, and maybe some regulation on this can be inspired by the specifically Stockholm Convention maybe. So thank you very much, Marilyn. And well, once we have heard a little bit about international cooperation and conventions, it's important to stress that from the operational side of waste management, the most part of the work relies on the cities. So I would like to introduce here Elkin. Elkin is well, the regional representative for Latin America and Caribbean for UN Habitat. And well, it's a program really important dealing with cities. So I'd like to hear you, Elkin, about what do you believe is the key opportunities and challenges for cities to adopt a more circular economy within their scope of action. Thank you. Thank you very much, Flavio, for the question. But first of all, thank you to the organizers for the kind invitation to UN Habitat, to our good friend and colleague Jorge Laguna, and all the team of One Planet Work, and all the organizations that are involved. Let me start with an invitation. I would like to invite all of you to come to the World Urban Forum, Cairo, 4 to 8 of November this year, because we will discuss about city development, including circular economy in cities, including waste management. And the invitation comes also with the main message that we want to deliver at that event, which is it all starts at home. And when it comes to waste management, it is precisely how do we see this ecosystem, this system of waste management. It starts local, and solutions comes precisely from the bottom up, from cities, communities, neighborhoods, from the innovation, the technological evolution that we can really develop from a context-based perspective. So it makes a lot of sense, of course, that a global discussion about waste management, about circular economy, lands in cities, lands in neighborhoods, and with communities. And it comes with us, and this is where UN Habitat is really trying to have a contribution. It comes with connecting the dots, connecting our conversation at 35,000 meters altitude with what is going on in every city. And it comes with connecting the global conventions
It comes to connecting the global discussions and negotiations with what is happening actually at the level of the city. For instance, the New Urban Agenda, the Agenda 2030, SDGs, the Paris Conventions, they need to be connected to what is going on in the field. And this is where precisely, and this is my first message, we do see a very important role for this conversation, for this set of guidance, orientations, ideas, tools, alliances that are around circular economy, around One Planet Network. This ecosystem can support us globally in the implementation of the New Urban Agenda, the Paris Agreements, and the Agenda 2030. So one of my main first messages is that it is critical that from here we can send the message to those global crowds that here is a very important tool to materialize our global dreams for the future, including the Summit of the Future that is forthcoming. And in this perspective, the role of UN Habitat is really to facilitate the conversation with cities, because there is a lot of challenges, but also opportunities in cities when it comes to waste management. When it comes to understanding what the problem is, having the data to understand the dynamics, and therefore advance towards evidence-based decisions, to understand also the local ecosystem of stakeholders. It is very different what we do in, let me say, Moscow, to what we need to do in Sao Paulo, or what we need to do in Tegucigalpa in Honduras. Theoretically, the solution is the same, but when we think from the bottom up, we understand and we realize immediately that the solution has to be adapted. And that adaptation takes a lot in terms of local dialogue with all the stakeholders. And this is precisely what the UN Habitat place is, and what we are trying to do, to also support cities, concretely speaking, to understand that context, and to define, design, implement solutions for their own waste management system, waste management set of tools, regulations, and so on and so forth. It is not that the UN Habitat has all the knowledge. No. What we try to do is to connect one city with another one. We have developed some global platforms, the Waste-Wise Cities, for instance, where, and a concrete example in Latin America and the Caribbean, the city of Lima had a question, very, very technical question, and we found that Buenos Aires in Argentina was the one having the answer to that question. And the UN Habitat supported that conversation between Lima and Buenos Aires for a kind of city-to-city cooperation, transfer of knowledge, contextualized to the Latin American perspective between Buenos Aires and Lima. So this is really something that for us is very, very important. But also, when it comes to innovation, innovation happens responding to very concrete and specific problems in cities, as I was mentioning. And oftentimes in this industry of waste management, what we see is kind of one-size-fits-all solutions that we try to accommodate to different contexts. And there is a very concrete example. We were discussing with some of our experts and the partners, and they said, you know what? The business model of waste management in many cities in Latin America is actually a transportation business model. It's not a waste management business model. So there is no circular economy there. There is more transportation economy, which is not a bad thing, but I think we are not going in the right direction. The other important element is that every city, depending on the tradition, depending on the state of the negotiation, conversation between different stakeholders, will need really something very specific
I would say, almost personalized for a city in terms of the solution. So what we try to do in that case is to support the city, to empower the different stakeholders to arrive by themselves to the specific solutions. I also recall recently with the Latin American Federation of Cities and Local Governments, they have been analyzing what are outside there in terms of new business models for waste management systems in cities. And there was in one of their last conferences technology which was not to utilize trucks in the city, but to transform completely the whole waste, organic, metallic, wood, everything, and almost in situ, neighborhood by neighborhood, which would change completely the system. But guess what? This is the other important point. There is a political economy behind the waste management sector. And one of the key points is how to deal with the political economy of the waste management system in a city. I recall from my old days working, by the way, with very good friends in Colombia, waste pickers, waste collectors, Silvio Ruiz and Nora Padilla, very long time extraordinary leaders of waste pickers in Colombia, and we were discussing about that. And they said, don't forget one thing. Oftentimes, in this business, the cleanest part of this business is the waste, is the garbage. So it is very, very, very important not to be naive, that in many places in Latin America, there is capture of the business by different actors, and I will not enter into those topics at the moment, but we need also to be realistic about this. So again, coming back, is very, very important to empower, to support, to advance in cities in terms of the solutions, the technical solutions, the response to challenges, but also, of course, the political and economic dimensions. And this is for us very, very important. It all starts at home. There is an avenue that we are seeing, it is very important here, is to support local innovation and adaptation to the challenges that are different from one city to another one. Of course, the conversation and the exchange between different experiences in a perhaps regional context that will have some similarities will support a lot advancing in terms of innovation. And one of the most important innovations, and I will avoid becoming technical, is more on the social side. And the innovation here is moving forward on the way we integrate, or this sector and this industry integrates waste pickers. And this is really critical. And I'm coming back also to my previous life in Colombia, and I think I will be certainly overseen by my country national. In Colombia, the discussion was the following. We are talking, at the end of the day, or referring to a public service. Waste management is a public service. So what our friends are doing in San Januario, or near to San Januario, they are working near to my team in Rio de Janeiro, the stadium of my team, which is Vasco da Gama. Life is not perfect. Sorry about that with Flamenguistas. What they are doing is really providing or being part of a public service. But when you go and look at the legislation, it's very rare to see that legal framework is recognizing them providing that public sector, that public service. That's a long discussion in Colombia.
but this discussion can inspire other discussions, similar discussions in other parts of at least the Latin American and the Caribbean. So just to say that it's very, very important also supporting stakeholders involved in this process to come with all the key elements towards contributing to the review, the evolution of legal frameworks that we expect, of course, that they have also to advance. Challenges in cities, infrastructure and resources. I think, and this is not new, I'm not saying something new, we know that our resources is one of the challenges in this process, how we support cities really to go to the next level in providing better services, advancing towards better systems for recollection, for waste management in general, independently of the solution that is going to be the specific solution for a city. And on that one, what we can see from other parts of the sustainable urban development processes is that it is very important to measure the social impact of those stakeholders, initiatives, undertakings that are related to this sector in the city. And why is that? Because this is a way also to call for investments that are interested in social impact. We are seeing this in Latin America in different parts, and this is really something that is very promising, and I think in this sector is also something that might be very important. Integration. When we are looking at the challenges related to waste management, it's not only about waste management. It's about neighborhood development. Sometimes it's about infrastructure development. Sometimes it's about economic opportunities. So if we are able really to conceive, as we are used to do in a city, or we are used to do when we are city planners, when we are responsible for city management, there will be more opportunities to advance with proper solutions in this particular area of circular economy waste management. My colleagues from headquarters, because in Nairobi, we are based in Nairobi, we are sister agencies with UNEP, my colleagues of UNEP, they insisted it is very important that you also share that in the African context, we have the African Clean Cities Platform that has been working for almost 80 years, and that is really allowing UN Habitat to go and support specifically some municipalities and counties. And there is the Taveta County in Kenya, where UN Habitat has been supported by different donors and different partners of our global networks, has been able to develop I would say a showcase, an example of what it means really in that particular context to support a local authority to advance with the solutions that are needed in this regard. This is what I wanted to share with you at this point. Thank you, Flavio, again for your question. Thank you, Wilkin. You have already answered my other question here, so thank you very much. And I just would like to say two things. And first, you stress a very important point, because before being consumers, we are also citizens. So it's important to recognize this and include all those questions you put here on what's the role of people in the waste management, involvement and evolution within city context. And I believe some programs, like you said in Africa, you have the Wise Waste Cities, isn't it? The Waste Wise Cities platform is a global one, exactly. And we have a specific one in Africa, the African Clean Cities Platform. It's a great example of a program to support cities, and I believe a lot of places can benefit from this experience. And just to end one sentence I heard last month from a waste picker leadership during the G20 conference. He told us,
we don't want to be included. We are already included. Try to do recycling without us. We need to be recognized. Precisely. It's totally different. So I believe in some parts of the world, in some cities including, we have already some experience of recognition. Recognition have a lot of different aspects. I will give this to the other part of our panel to discuss, but it's important to say that maybe within the city context, the city management, it's a very proper place to discuss how we do this within the circular economy evolution and transition. So thank you very much, Elkin. Well, and I would like to move to our two next panelists here, and we'll discuss a little bit about innovative financing systems, specifically about here EPR. So I would start with Pedro Prata from Ellen MacArthur Foundation. Thank you, Pedro. And I'd like to ask you, how can EPR, Extended Producer Responsibility, be a successful tool to promoting circularity? Boa tarde a todos e todas. Quero começar agradecendo o convite para estar nessa mesa de maioria feminina, é sempre um privilégio. E também agradecer como brasileiro a oportunidade de ter aqui no Brasil, no Rio, o OPN acontecendo. E aí citar aqui a presidenta Thaís, que está montando isso tudo aqui há alguns meses já na maior correria, e que para a gente é importante, até pelo momento que o Brasil vive, né? A gente viveu há poucos meses a nossa maior inundação da história no sul do país e está vivendo agora a maior queimada da história quase no país inteiro. E aí discutir economia circular e transição do modelo econômico nesse momento para a gente é fundamental, até porque o Brasil vem desenhando políticas públicas bastante ambiciosas e ousadas de economia circular nos últimos meses. A gente viveu um apagão de políticas ambientais durante mais de 4 anos, e aí, a partir do ano passado, o governo brasileiro começou a se reerguer e vem começando ainda a reconstruir suas políticas ambientais nas florestas, nas cidades, na indústria, para comunidades tradicionais. E a gente está nesse momento no Brasil ainda muito delicado. Também é bacana ter nesse momento no painel, porque a gente ontem teve um passo importante, ainda pequeno, mas importante, do reconhecimento da economia circular para todos os setores. O G20, que o Brasil preside, aprovou ontem seus 10 princípios de bioeconomia. É o primeiro documento multilateral específico para a bioeconomia da história. E, se vocês conseguirem ler, no 5º princípio diz que é importante a gente ter uma bioeconomia que seja sustentável e também circular. E é uma articulação, obviamente, liderada pelo governo brasileiro que preside o G20. Então, a gente vem, de fato, dando passos importantes nesse sentido. Há cerca de 2 meses, o presidente Lula assinou um decreto que cria a Estratégia Nacional de Economia Circular, que é um documento principiológico com diretrizes que tem que ser ainda concretizado em planos reais, mas que, na nossa visão da Fundação Ellen MacArthur, traz os conceitos corretos e a política nacional hoje uma das mais avançadas do país, porque olha a economia circular como um modelo econômico, um paradigma econômico novo, e não como algo que se faz com o que já está aí no mercado, né? Olha a economia circular a partir da origem do problema raiz, que é como as coisas são desenhadas, formuladas, porque também olha não só o ciclo técnico, como a Fundação chama, né, materiais finitos da economia, mas também para materiais de ciclo biológico, e tem muito a ver com o que foi aprovado ontem no G20 em termos de bioeconomia, e porque traz uma inovação que a gente acha importante, que é, inclusive, o tema do painel de transição justa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí eu queria dar um passo atrás para alinhar o que, de fato, é economia circular, né? Economia circular é um modelo econômico que se contrapõe ao nosso modelo atual de economia linear. O planeta e a humanidade funcionavam economicamente de um jeito, e há cerca de 200 anos fez uma cisão, né, uma ruptura nesse modelo econômico, criando, a partir da Revolução Industrial, um modelo basicamente linear de extração, transformação e descarte
do que a gente precisa para viver, né? Esse modelo econômico linear funcionou durante um bom tempo, trouxe conforto, trouxe saúde, trouxe qualidade de vida para um grupo relativamente grande da humanidade, mas ele se mostrou impossível de existir no nosso planeta, e as consequências são as que a gente vem vendo hoje, né? Não só consequências ambientais, mas também porque o modelo linear é muito desigual e muito injusto. E aí a Fundação criou, né, os três, o que a gente está sempre destacando, os 3 princípios da economia circular, que são a base do racional de como fazer essa transição. E aí o primeiro princípio é eliminar resíduo e poluição, o segundo princípio, circular materiais e produtos em seus mais altos valores na economia, e o terceiro princípio é produzir regenerando a natureza. E isso é sempre muito importante. E os 3 princípios só existem se forem pensados, formulados a partir do momento em que empresas desenham e pensam seus produtos, seus serviços, seus materiais. Economia circular não é olhar porque a gente está, não é olhar para a economia, não é olhar para os materiais, para os produtos e resolver a partir do que a gente já está vendo, o que a gente faz com eles, né? É você repensar, redesenhar o que você produz para que eles de fato sejam circulares. E aí vem o primeiro ponto que eu queria destacar. A gestão de resíduo não é parte da economia circular. E essa é uma coisa que a gente tem que destacar. A gestão de resíduo, como a gente pensa hoje, é parte da economia linear, né? Produtos que são feitos para serem descartados e usados muito rapidamente, e aí, né, alguém chama o povo da gestão de resíduos para dar conta disso, né? Inclusive catadores, né, que são heróis da economia circular porque dão algum valor para um material, para um produto, para um serviço pensado para ser linear. E essa lógica tem que ser transformada, né? A gente precisa, de fato, redesenhar o que a gente faz para conseguir caminhar para uma economia circular. E é muito difícil mesmo. É um exercício diário, assim, é um músculo mental que a gente precisa exercitar todo dia para que a gente possa, de fato, construir uma economia circular. A gente está há muito tempo e muito impregnado, e cresceu há muitas gerações, numa lógica linear de economia. E por isso que é importante estar atento o tempo todo, refletindo o tempo todo sobre como é que eu faço, de fato, uma economia que seja circular e não caia numa lógica que é normal acontecer, mas a gente tem que estar atento a isso, de uma economia que é linear. E aí o que a gente chama de EPR, REP, né, que é a responsabilidade estendida do produtor, é o mecanismo financeiro principal para essa transição, né? Tem muitos estudos já, tem muita gente se debruça sobre isso, mas demonstra que esse é o mecanismo mais eficiente para a transição. Porque é basicamente você responsabilizar quem produz resíduo, quem produz poluição, quem produz a lógica da economia linear, para que financeiramente ela banque a transição. A ideia central é essa. É você ter, e aí tem muitos caminhos para isso, e muitos formatos, e muitas aplicações, mas é você falar, olha, você que está no atual modelo, gerando produto, serviço, mas também receita e lucro para o seu negócio, a partir de uma lógica linear que polui e suja o planeta, você precisa bancar isso, né? E esse financiamento é que é importante para a transição, e tem que ser em modelos diferentes, mas tem que ser basicamente obrigatório, né? Não pode ser algo que uma empresa só faça, porque você cria, inclusive, uma situação de deslealdade concorrencial. Tem que ser dedicado, né? Hoje no Brasil a gente vê o recurso que seria para a gente não ter montanhas de resíduos nas ruas, nas pessoas, nas casas, nas comunidades, nos ecossistemas, disputando orçamento com saúde, educação, transporte, e aí, obviamente, a prioridade de quem está no poder público é o que tem mais visibilidade, é o que tem mais imediatismo, e o suficiente para bancar esse sistema linear, muito poluidor e que contamina muito. Mas o que eu acho mais interessante nesse modelo não é exatamente o dinheiro que sai dele, mas é porque você consegue incentivar que as empresas redesenhem seus produtos para que elas paguem menos
a partir da poluição que elas geram. Então, o IPA, a gente muitas vezes confunde como se fosse um imposto, mas ele é muito menos do que um imposto, é muito mais um incentivo, inclusive financeiro, para que as empresas redesenhem seus produtos para que coloquem menos resíduo no mercado. E aí um exemplo bem concreto, né? A França está implementando há algum tempo já, e é um país precursor nisso, um sistema que responsabiliza produtores da indústria têxtil, de roupas, calçados, e que tem uma gradação no pagamento, né? Se uma roupa tem mais durabilidade, se ela tem menos plástico, enfim, se ela é uma roupa menos propensa a gerar resíduo e poluição, ela paga menos para o sistema de IPA da França. E aí você começa a criar uma lógica desses incentivos, né? E aí eu tenho que abrir aqui um parênteses do Brasil, porque o Brasil, tem uma expressão aqui que eu não sei como vão traduzir, mas fazem muitas jabuticabas, né? O Brasil tem um sistema de REP que não é estendido, ele é compartilhado, né? E aí é uma ideia maravilhosa, mas que depois de 15 anos eu não encontro uma pessoa satisfeita com essa ideia. Porque a gente diluiu essa responsabilidade, né? E aí, quando você dilui a responsabilidade, ninguém é responsável, né? Então, você tem, primeiro, o consumidor em casa que não separa seu lixo, a prefeitura não recolhe direito porque também não tem orçamento dedicado para isso, e as empresas que colocaram esse resíduo no mercado dizem que não conseguem reciclar porque não chega até elas. Elas, de certa forma, estão certas, porque não chega mesmo, assim. E é importante a gente ter essa reflexão. Eu acho, hoje, difícil o cenário político para mudar isso, mas a gente não pode naturalizar uma lógica que não funcionou, né? Eu acho que a gente tem que entender que ela não está funcionando e como é que enfrenta isso, e olhar exemplos de vizinhos da América Latina, inclusive, que tem avançado mais nisso, né? E aí, queria entrar no tema da transição justa, que, na nossa opinião, tem duas dimensões, né? Tem uma dimensão humana, social, né? De fato, a gente não pode pensar um novo modelo econômico que reproduza a desigualdade da economia linear. É importante ter na centralidade dessa transição que a gente faça no dia a dia, trabalhando com modelos que sejam mais seculares, e aí os catadores são centrais nisso, né? Como eu disse, são de fato heróis, porque conseguem dar algum valor, mas também tem outras cadeias de trabalho que a gente tem que conversar. Trabalhadores de economia compartilhada, de mecanismos de reparo. O Brasil tem que criar uma indústria potente de remanufatura, trabalhadores da regeneração da natureza, né, que estão no campo, nas florestas. Então, e acho que a estratégia de economia circular abre essa possibilidade aqui no Brasil e que eu acho importante isso também ser replicado em outros países. Mas tem uma outra dimensão da transição justa, que é entre países e entre nações, né? A gente está nos finalmente eu espero, de assinar um tratado global contra a poluição plástica. A última reunião é daqui a 2 meses na Coreia, e tem uma expectativa de que os países, de fato, cheguem a uma conclusão. E aí, muitos países ainda têm que avançar e absorver um senso de responsabilidade do problema que a gente está vivendo, inclusive o Brasil. O Brasil vai para a última reunião ainda sem ter uma estratégia definida, né? Se você olhar, a gente ainda não sabe o que o governo brasileiro espera da última reunião do Tratado de Plástico, e isso é grave. Mas tem uma coisa que o governo brasileiro fala que faz muito sentido. Países que historicamente acumularam riqueza a partir da exploração de outros países precisam contribuir mais nesse momento de transição, né? Não dá para achar, e não dá para primeiro descumprir acordos como foi feito no Acordo de Paris, os 100 bilhões anuais nunca apareceram do norte global, né? E não dá também para a gente achar que vai fazer um outro tratado com um olhar ambiental, sem que, de fato, países do norte assumam suas atribuições, suas responsabilidades. Então, eu acho que a gente tem aí um quebra-cabeça para ser resolvido, que não se resolve só falando de polímero e do plástico XYZ, mas se resolve com países que estão hoje em situação de mais conforto econômico,
entenderem que não é favor, não é ajuda, não é caridade, é reparação histórica e obrigatoriedade de tentar reduzir, pelo menos, desigualdades que a gente vem vendo através dos séculos de uma economia que é linear. Então, enfim, daqui a pouco eu complemento, mas acho que a ideia é essa. Muito bom, Pedro. Eu vou manter em português para facilitar aqui, depois nós voltamos para o inglês. Só alguns comentários bem rápidos, eu não posso deixar de lembrar, né, Pedro? Você fala aqui do papel do poluidor-pagador, e eu não posso deixar de fazer a menção que nós estamos na cidade onde há 22 anos atrás esse conceito foi reconhecido pelas Nações Unidas na reunião de Rio, em 1992, tão importante, e que para muitas empresas e entidades foi um divisor de águas na percepção pública e na assunção de responsabilidades pelos impactos ambientais das suas atividades e produtos. E, de fato, a responsabilidade estendida ao produtor, no seu conceito original, tem esse propósito, né, de pôr em prática o princípio do poluidor-pagador. E no que diz respeito à economia circular, você falou muito bem, do upstream, existe uma expectativa, arrisco eu, na minha opinião pessoal, dizer ainda não realizada, da gente conseguir influenciar o projeto de produtos pelo custo da logística reversa ou responsabilidade estendida ao produtor, para usar o termo internacional. E talvez por isso a gente precise discutir globalmente regras para esse contexto de como funcionam os diferentes sistemas de responsabilidade estendida ao produtor no mundo, para que esse driver realmente aconteça. E aí eu vou deixar aqui depois um gancho para a fala da Sônia e da Nancy, porque tem um ponto que no Brasil nós discutimos muito, que é a forma de remuneração do serviço prestado pelos catadores, e que é um ponto fundamental e que a gente tem tido muita dificuldade de avançar. E isso diz respeito às cidades, e isso diz respeito ao tema que eu em seguida vou passar para a Laura, da posição das empresas e das corporações dentro desse papel que tem sido cumprido por muitas empresas no Brasil e no mundo inteiro. E só queria depois também fazer um outro parênteses aqui, viu, Pedro, porque eu acho que existe também uma importância grande da responsabilidade estendida do produtor. Aqui no Brasil, a jabuticaba, não sei como eles estão traduzindo isso, a logística reversa. Eu costumo usar EPR-like systems, porque não é exatamente uma responsabilidade estendida, mas eu acho que isso abriria uma perspectiva interessante para a inclusão de outros atores no meio da conversa. Eu estou me referindo especificamente ao comércio, que eu acho que tem um papel muito importante, até porque, fazendo menção específica ao acordo dos plásticos, hoje muitas embalagens são acrescentadas a produtos frescos pelos varejos. E esses varejos, pelo menos no Brasil, não têm sido cobrados quanto à sua logística reversa ou responsabilidade estendida. Então, a quantidade de plásticos hoje que vai para o mercado por conta de produtos embalados pelo varejo precisa ser, de alguma forma, também gerenciada, para não ficar na conta das cidades e dos cidadãos. E, bem, I will back to English to ask our next panelist. I will put my chair here to see you better. Laura, thank you very much. Laura Reyes is the Executive Director of Compromiso Empresarial para el Reciclaje de Colombia. Así que, gracias. And I will ask you, Laura, to please tell us a little bit about how do you believe the new business models can companies adopt to effectively tackle the global challenge of waste management and facilitate a just transition within circular economy, in your vision, please? Well, thank you. I'm very honored to be in this panel, and of course in Brazil, although my Portuguese is playing hard to get. Well, listening to my colleagues previously and thinking of business models, then when I think of companies, I cannot help to think of business models also of the cities and how they are quite tight linked. And this is basically because in Colombia and in the experience that we have at Sempre, we have tried to push very much into being the circular economy, the model, as Pedro was saying, of the different companies.
But the main challenge really is to have more companies understanding that they need to jump on the same bus. 69% of the large companies in Colombia are not connected to EPR schemes. And those are the ones that we could measure because the medium and small companies are not quite measured yet. So the business model is the only no regret strategy that we have if we think of businesses, and of course, you can help me better thinking of the cities, but then to move them towards services instead of products and thinking of how can they be very innovative in challenging us as consumers to consume differently too. Because generally we think that it's the consumer that also will push the market, and that's by all means true. However, sometimes companies are struggling to comply with regulatory processes and to switch their products because we are not ready for these different models, these different offers that are reaching the market. And one of the challenges that we're seeing is with the reuse models in Colombia nowadays that are quite understanding and they are trying to grow. We have seven different models that have been applied on reuse and no much success on that yet. So one of the greatest things that we need to think is to make sure that circular economy as a business model is adapt or nature from the head of the companies and then push, if you like, in a cascade down in the different processes, but also the importance of feedback from the bottom up, not only in the companies, but also from the cities, because at the end, everything happens in the territory. And so if we are not able to measure what happens in the territory with the business strategy, we will be blind to see whether we're achieving the collection rates, the reincorporation rates, and also the different KPIs that a strategy as a business model should have. So it is important to make sure that that strategy is measured, that is also connected, and that the feedback also goes beyond the company, and make sure, as we have learned, to give feedback to policymakers in how these policies that business nowadays have to comply can provide feedback to the policymakers, but also participate and take part, as this is the things that we do at Sempre, is make sure that all the data and all the learnings from the territory are brought to the cycle of the development of policy. So the implementation of the policy is possible, is real, and takes into account the different challenges that all the actors, when they connect to the day-to-day activities, are finding. And that we learn from the EPR implementations. We've been 4 years kind of documenting what was known by everyone, and is the level of informality, the lack of data, the lack of interest also of the different actors, especially in the processing of plastics we have. And one of the topics that Elkin wasn't, from what I understand, very keen to talk about. This is something that for us is so painful, and it's the different businesses that are subsidizing or are subsidized, but the recycling framework, but of course it's not openly said, and we are finding these challenges when we are trying to trace the data and make sure that the data is complete, that is open, that is auditable, so more investment can come into the infrastructure and the capacities that the country needs to reach or to get closer to the targets that we have by 2030. Thank you, Laura. You mentioned different, very important aspects. I will just want to quote two of them. The first is that the importance of enforcement in EPR schemes. And this is a very important point in many developing countries, including here in Brazil. So how to enforce companies to avoid free riding. Here we have a great number of free riders which are trying to be out
of the pollution pays principles and taking part of the EPR systems. And this is very important part to make the regulation works. And a second point is on the way people consume things. And this is quite interesting because this dialogues with the Pedro comment on the upstream part of circular economy. So reuse models, for example, just to take one business model here, for example, it's really linked to the engagement of people, which depends obviously on infrastructure, on how distance from your house is the returning point, etc., etc. In Europe now, we have the depository fund systems, and maybe this can be a solution for some part of the problem, but I just want to put here an additional point on the inclusion of waste pickers and informal sector, because maybe they also can be part of those systems. Maybe we can use the already existent infrastructure on, for example, here in Brazil, waste pickers cooperatives for reuse, remanufacture, or repair systems for different products. But to do this, we need to evolve systems. We need capacity building. We need new infrastructure. We need new regulation. A lot of different things that we either start to discuss. So this is just a comment to provoke people, including governments, to start discussing new ways to give place for informal sector to act within a circular economy. Just not only recycling. You must go beyond the recycling for informal waste sector when we think on formalizing it. So thank you very much, Laura, for your comments. And well, now I will come back to Portuguese. Nosso último painel. Aqui agradecer às nossas colegas Sônia e Nancy por estarem aqui. Acho muito importante e queria agradecer aqui a organização por ter trazido uma mulher catadora, porque eu não me sinto vou usar a expressão em português, também não sei como vão traduzir, eu não me sinto com lugar de fala para falar do trabalho de vocês e acho muito importante que você esteja aqui por isso, Nancy. Então, obrigado pela sua presença. Mas eu vou começar com a Sônia, que é uma pessoa que tem uma longa trajetória. Ela se diz garbologist, né, Sônia? Depois, se você quiser, fale um pouco sobre isso, mas a Sônia tem uma atuação muito importante na UIEGO, que é uma organização global que trabalha com mulheres catadoras, e por isso, Sônia, eu queria começar perguntando para você, especificamente na questão do empoderamento feminino, como você vê esse tema dentro da inclusão do setor informal de resíduos e quais os principais desafios que você vê e como a gente pode superá-los, na sua opinião. Por favor. Boa tarde, eu vou falar em português, na minha língua. Bem, eu acho que é importante pensar na questão da inclusão dos catadores, né? Aqui no Brasil, os catadores, que a gente em inglês chama de waste pickers, eles, na verdade, coletam materiais recicláveis, né? O Brasil, sob o ponto de vista da modernização do setor de resíduos sólidos, no que diz respeito à questão da coleta, ela é bastante disseminada, pelo menos nos grandes centros, e então os catadores não recolhem lixo doméstico, e sim materiais recicláveis. E aí, catadores, acho que é importante a gente trazer, embora aqui já foi falado por vários colegas, repetir novamente a importância do papel que homens e mulheres, e aí, especificamente, o papel que eles desempenham, né, na questão da coleta dos materiais recicláveis. E aí, né, só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem, Brasil e Colômbia têm um dos maiores e mais fortes movimentos organizativos
de trabalhadores, né, da economia informal. E aqui no Brasil a gente tem um movimento de cooperativas que ele é muito antigo, né? E só que ele não abarca todos os catadores existentes, né? A gente não tem uma estatística. Aliás, a gente tem estatísticas no Brasil sobre catadores. O Brasil foi o primeiro país a realmente documentar, né? Eu fiz uma consulta, um dos artigos que eu fiz em 2008, né? E a gente foi com a criação da ocupação dos catadores na classificação brasileira de ocupações, a CBO. Isso permitiu que um número fosse criado e que o nosso sistema de estatística começasse a documentar estatísticas sobre catadores, né? E a PNAD, que é a nossa pesquisa nacional por amostragem domiciliar, né, vem documentando isso. Eu já publiquei, tem artigos publicados de estatísticas sobre catadores. E aí eu queria dizer, porque a gente está falando sobre mulheres, né, um dos temas, no movimento cooperativista, ou seja, o movimento que tem cooperativas no Brasil, quase 60% são mulheres. Mas, quando a gente pensa na questão de gênero dentro dos catadores não organizados, isso já é bem menos, né? 30% no máximo são mulheres. E o que eu quero trazer aqui? Acho que... e aí eu vou falar mais sobre o movimento de cooperativas, porque eu sou uma pessoa que ajudei, né, no processo de fundação do movimento dos catadores, a partir do meu lugar de uma pessoa que trabalhou na limpeza urbana, na agência de limpeza urbana da minha cidade, Belo Horizonte. E, então, o papel, né, do movimento de cooperativas no Brasil, ele foi muito importante para trazer mais justiça social, porque o que aconteceu? Os catadores, com a criação de um movimento em que pese, mesmo que a maioria dos catadores não sejam organizados, eles balançaram o equilíbrio de poder, digamos assim, dentro da cadeia da reciclagem, porque cidades como a minha, em 1993, quando estávamos na gestão da cidade de Belo Horizonte, a gente foi chamado a fazer a gestão da limpeza urbana, e a gente ali, primeira municipalidade que assinou um contrato na época, uma associação de catadores. Hoje nós temos 6 associações de catadores, cooperativas de catadores na minha cidade, que têm contrato. Então, estou falando aqui de 1993. Façam aí, quem é bom em matemática, quantos anos são? São muitos anos de uma gestão pública, incluindo catadores. E todo esse processo aí balançou a cadeia e acabou gerando um pouco mais de justiça social, já que a gente está falando aqui de transição justa, né? Transição justa tem a ver com isso, né? Não vamos deixar para trás aí. Vamos incluir todos, e na cadeia da reciclagem é importante trazer a importância dos catadores. E aí, nesse sentido, é importante a gente lembrar, 58% dos plásticos que são destinados à reciclagem vêm do trabalho na economia informal. Isso é um dado, um relatório que o Ed Cook, da Universidade de Leeds, produziu para a Royal Society of Engineers, uma das iniciativas de Open Burning da Royal Society, e eu acho que esse é um dado muito importante, né, para a gente falar na questão, pensar na contribuição desses atores, que na cadeia da reciclagem estão alocados onde os riscos são mais altos e os ganhos são os mais baixos, né? Então, e que com a sua atuação contribuem para a mitigação de gases de efeito estufa, né?
Eles gostam de dizer que eles são os verdadeiros agentes da economia circular, e o são. E, nesse sentido, veja bem, se essa categoria, que, infelizmente, ainda poucas cidades e poucos países reconhecem, o meu país, eu tenho muito orgulho, sou da geração que construiu grandes políticas públicas. Tem muitos problemas no meu país em relação à inclusão dos catadores, mas nós somos da geração do Movimento Nacional Lixo e Cidadania, um fórum criado a partir do apoio que a gente teve do Unicef e que trouxe muitas mudanças. Não vou falar muito mais nele, mas o que eu quero trazer? Quero trazer que, se a gente pensar aí nos catadores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com a significância da contribuição que eles têm, 58%, né, diz o Ed Cook no seu relatório, se sem apoio eles estão contribuindo dessa maneira, então é hora da gente fazer algo que, num livro que a gente fez para a UN Habitat, em 2010, eu fiz parte de um grupo de 25 especialistas que escreveu um relatório que era, estou tentando traduzir aqui em português, resíduos urbanos em 20 cidades do mundo, alguma coisa assim. E, naquela época, né, na nossa análise, a gente identificou que 50% a 80% dos índices de reciclagem nas cidades que nós estudamos vinha de uma contribuição do setor informal. Então, nós estamos precisando apoiar e planejar a nossa gestão de resíduos sólidos a partir do que existe. E aí, como bem disse o Pedro, né, assim, economia circular não é resíduos sólidos, né? É muito mais que isso. Então, nós precisamos trabalhar a questão da capacitação dos catadores, porque, em que pese que eles já fazem um trabalho que contribui imensamente para a economia circular, é fato que nós precisamos dar um salto. A economia circular é um modelo que pensa a complexidade. E, se pensa a complexidade, nós vamos precisar, a forma como os catadores, né, os catadores também estão sendo chamados, enquanto categoria, a repensar como é que eles estão trabalhando. E muita capacitação vai ser necessária para que a gente possa qualificar essa contribuição na economia circular, para que a gente possa qualificar a contribuição que os catadores dão em relação à mitigação dos gases de efeito estufa. E, para isso, nós vamos precisar de investimento, né? Nós vamos precisar de pensar as políticas públicas, né, das cidades, dos países, vão ter que pensar em investimentos, por exemplo, em climate change sensitive workspaces, né? Desculpa, estou pensando aqui em inglês, mas infraestrutura de trabalho sensível ao clima. Aí a gente fez uma pesquisa, o Igor publicou ano passado, uma pesquisa que eu coordenei, onde nós avaliamos a percepção dos catadores aqui no Brasil, era uma pesquisa nacional sobre mudança climática e como que eles estavam sendo impactados por mudanças climáticas. E a gente observa, e é isso a literatura, eu estou falando assim, algo absolutamente óbvio para quem estuda mudança climática. A gente sabe que os impactos dos efeitos de mudança climática são exacerbados por deficiências pré-existentes. Então, quando a gente olha, no caso do movimento de cooperativas, onde muitos deles são contratados por cidades como a minha cidade, como outras cidades, Itaúna, Diadema, outras cidades estão contratando, não é o Brasil inteiro, infelizmente, mas, enfim. Quando a gente olha para os espaços de trabalho desses catadores, eles estão enfrentando simultaneamente problemas ligados às enchentes, e aí o Rio Grande do Sul, o que a gente vivenciou lá, e os impactos que os catadores tiveram nos seus galpões de triagem.
né, as cooperativas aqui no Brasil, para quem não conhece bem o campo aqui, né, várias delas têm seus espaços para triagem de recicláveis, e eles são espaços precários, mesmo cidades como a minha, e nós investimos dramaticamente nesse setor. A gente não tinha os recursos suficientes na cidade para investir na construção de galpões de triagem de material reciclável que fossem mais salubres. Então, nós vamos precisar investir em muito mais coisas que vão poder potencializar o trabalho que os catadores fazem. E, para isso, nós precisamos investir muito na capacitação das mulheres. As mulheres vêm demonstrando uma liderança, né? Aqui eu estou cheio de brasileiros que conhecem o setor aqui e sabem muito bem, assim, existem grandes lideranças femininas. E aí a gente precisa trabalhar, né? Eu gosto de ser provocativa, a gente precisa trabalhar dentro das cooperativas, do movimento nacional, muito mais a dimensão de gênero, porque, mesmo dentro de movimentos sociais, a questão da discriminação é reproduzida. E, por isso, ao IGO, né, eu facilito há 15 anos um projeto que chama Gênero e Resíduos Sólidos, onde a gente vem trabalhando a questão da identificação das necessidades práticas e estratégicas das mulheres catadoras e atuando com vários programas de capacitação, como coaching, leadership coaching, como ferramentas de comunicação. E a gente implantou, durante a Covid, com protagonismo das mulheres desse projeto que a gente facilita, um programa, o Cata Saúde, que foi um programa de capacitação online durante a pandemia. No meio daquela loucura, a gente conseguiu um recurso, o Igor conseguiu um recurso, e nós fizemos algo que era um sonho da minha vida. Eu sou identificada com o nascimento do Movimento Nacional dos Catadores, né, que é um movimento de cooperativas, e, à medida que o movimento cresceu, a pauta da gente trazer mais inclusividade nas políticas públicas ficou muito focada em apoiar as cooperativas. Mas, se eu falei que a maioria dos catadores ainda não estão organizados em cooperativas, isso nos traz sérias questões, dilemas da extensão da cidadania. Isso significa que a gente precisa de políticas públicas, precisa de projetos. A logística reversa tem que começar a pensar como incluir os catadores chamados autônomos. A Nancy está aqui representando, de uma certa forma, né, trazendo essa temática. E, nesse sentido, foi através do projeto de gênero, né, que a gente conseguiu implementar esse projeto Cata Saúde, ampliando, criando espaços para maior inclusão. Eu vou ficar por aqui porque, senão, nossa convidada de honra não vai poder falar. Perfeito, Sônia. Muito obrigado pela sua fala, fantástica, como sempre. Você traz pontos super importantes, acho que a partir da sua história de vida e profissional, eu queria destacar alguns aqui que eu anotei que eu acho que são fundamentais e talvez inspirem outras realidades, outros países, outras discussões para replicar talvez algumas das lições aprendidas a partir da experiência brasileira. E eu vou especificamente falar de duas que você falou que eu acho muito importantes. A primeira é o reconhecimento da profissão de catador de material reciclável e catadora de material reciclável no catálogo formal da legislação brasileira, né? Para quem não é do país, isso faz com que você consiga criar oportunidades direcionadas de emprego, oferecer benefícios sociais. Então, hoje, a gente tem exemplos, né, de cooperativas, de associações de catadores, onde aquelas pessoas ali trabalhando têm todos os direitos trabalhistas assegurados, e isso é muito importante. Então, esse é um ponto. A gente sabe que não é para todos, a Sônia colocou muito bem, a Nancy vai falar já da questão dos autônomos, que eu acho muito importante, que ela aqui representa, mas
acho que para quem já conseguiu se organizar e está atuando hoje na cooperativa, isso é muito importante. Um outro ponto que você fala é a ideia de ter os recursos, e acho que isso também conversa um pouco com falas anteriores, tanto do Elkin quanto da Laura especificamente, porque nós temos no Brasil, né, algumas excelentes experiências, você citou algumas, de reconhecimento pelas prefeituras e estabelecimento de contratos formais de trabalho. A política brasileira, ela estabelece isso como uma prioridade, como uma obrigação, tanto para prefeituras nos sistemas municipais, quanto para sistemas de responsabilidade estendida do produtor, ou equivalentes que temos no Brasil, para que contratem os catadores. O problema é garantir que isso tenha perenidade. Eu vou dar só um depoimento. Na cidade de São Paulo, onde eu moro, tivemos uma prefeitura anterior mais progressista que estabeleceu contratos assinados com 48 cooperativas. E isso foi perdido numa gestão sucessiva. Então, tem um desafio político também de assegurar a continuidade desse apoio para que você não largue a mão de quem estava sendo apoiado e saindo de uma situação de fragilidade social com muita dificuldade, né? E aí, acho que isso também se estende à questão da responsabilidade estendida do produtor. Também, a gente hoje, com a sorte que temos de alguns avanços da política recente, temos formas de reverter isso, mas no passado nós tivemos alguns projetos muito interessantes que ficaram como projetos piloto. Então, você fornece o equipamento, você fornece a infraestrutura e depois vai embora. E quem faz a manutenção dessa infraestrutura? Quem abastece o caminhão? Quem faz toda a parte de continuidade do investimento necessário para que a operação continue? E acrescento mais uma, a remuneração dos catadores pelo serviço prestado, que eu volto a dizer, é um aspecto que eu ainda sinto falta de avançar, pelo menos aqui no Brasil. E aí, com isso, eu queria passar a palavra à nossa última panelista, mas talvez a mais importante, com o respeito dos demais aqui. Nancy, obrigado pela sua presença. Nancy é uma catadora autônoma, representa aqui um movimento importante chamado PIMP My Carroça. Eu vou deixar que ela fale um pouquinho mais, Nancy. Então, queria que você começasse contando um pouco da sua experiência, falasse um pouquinho da questão dos catadores autônomos e, se possível, também, dentro disso, da questão do empoderamento feminino que você também aqui representa. Obrigado. Obrigada, Flávio. A todos os demais colegas aqui do painel. Quero destacar a importância desse fórum, dar voz a uma catadora autônoma, que isso é novo, né, mas importante. Sem questionar muitas vezes que meus colegas aqui têm mencionado a importância, né, do trabalho dos catadores, principalmente a Sônia, né, que incansavelmente tem repetido isso, né, em todos os lugares onde ela vai. Mas eu sou uma catadora que já faço isso há quase 30 anos. Eu cato nas ruas da Zona Leste de São Paulo com triciclo elétrico. Sou mulher de catador, a Sônia até conhece, meu esposo. Catador, né, que já há muito tempo está na luta. E, além da catação, a gente tem essa necessidade, né, tem essa obrigação de ser ativista nessa luta por remuneração e reconhecimento. Atualmente estou no PIMP My Carroça como incidência política, junto com o Carlos Tadeu, e a gente tem dado esse ênfase para os catadores autônomos, os catadores em situação de lixão, que ainda somos 90% dos catadores. 60% dos catadores do Brasil estão em lixões. Então, é muita gente, porque eu sou uma das 800 mil. 800 mil catadores nas ruas das cidades do nosso Brasil, né? Eu sou uma delas. Eu não me auto-intitulo representante dos catadores, porque nós somos muitos, né? Nós nos reconhecemos por essa luta, né? A gente olha e já se reconhece nessa luta da catação do dia a dia, que é muito isso que já foi falado aqui, essa necessidade diária de estar na catação, né, de trazer a remuneração para dentro de casa.
mas eu tenho convivido com o marido, com o tio, com amigos. Eu moro em um bairro na Zona Leste, onde a maioria das pessoas são catadores autônomos como eu, que todos os dias saem para as ruas, limpam o seu material e fazem o trabalho da triagem. Então, eu conheço bem, né, quais são. A gente conhece bem as pedras da rua, né? A gente conhece bem os nossos desafios, conhece bem aonde esses termos, muitas das vezes, bem técnicos para os catadores, mas o quão são importantes serem discutidos e dar visibilidade. Então, eu posso dizer assim que um tema que a gente discute muito é essa questão da necessidade de remuneração. Quando a gente fala, né, de contratos remunerados, a gente fala da remuneração justa para os catadores, que além do preço do material vendido, quando a gente leva o material para os depósitos e ele é vendido, aquele preço pago ser justo, que tenha também a remuneração também pelo trabalho que ele faz. Atualmente, nós temos uma lei lá em São Paulo que agora está bem assim, interessante, que todos os eventos públicos têm que contratar o serviço, né, de coleta, de gestão de resíduos, né, e os catadores remunerados por esse serviço. Então, isso daí está dando um diferencial para o nosso trabalho, estimulando também que, além dos grandes eventos, até mesmo pequenos eventos, né, estejam nos contratando para a gestão de resíduos, né? E essa contratação não só com cooperativas e associação, mas com catadores, né? Com nós, catadores, que de forma... Somos autônomos, mas organizados como MEI, temos nossos roteiros de trabalho, nossas ferramentas, né? Emitimos nota fiscal, fazemos relatório gravimétrico, relatório ambiental para quem nos contrata para serviços, né? Então, esses 32% de todos os catadores do Brasil trabalham como eu, né? Autônomos, mas organizados. E ainda faço parte de um coletivo de mulheres catadoras na Zona Leste, que está organizada em associação, e a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre esse recorte de gênero, né? Como a gente está trabalhando na catação com as questões de saúde, com as questões previdenciárias, de segurança do trabalho, né? De uso de EPIs. Então, isso a gente tem falado muito com as mulheres catadoras na Zona Leste. E tem surgido um efeito muito grande, né? A gente consegue estar... A tecnologia ajuda, né? Desde o Cata Saúde, que o Cata Aqui, com o Pimp My Carroça, conseguiu juntar, né, muitas catadoras, muitos catadores, né, que faziam um trabalho para discutir saúde, né? A gente ficou nesses espaços de diálogos, né? Grupos de WhatsApp, né? A gente ficou discutindo em fóruns, em pequenos GTs, essas questões, né? Questões de saúde, questões de trabalho, como se organizar, como tirar licenças, né? Para não haver problemas e como melhorar o dia a dia no trabalho. Então, essas mulheres estão se organizando cada vez mais, discutindo formas de se manter, né? Fazendo o que elas fazem, mas buscando uma remuneração justa. E tem um detalhe, a maioria dessas mulheres autônomas, hoje, elas não querem ou não se sentem, hoje, em condições de estar dentro de cooperativas e associações, por N motivos, né? Filhos, distância, né, que às vezes é longe, ou até mesmo a questão da remuneração. Então, a maioria das mulheres autônomas, elas preferem hoje trabalhar de forma autônoma, e a gente tem discutido muito isso, né? Como essas mulheres podem estar contribuindo com o INSS, podem estar acessando os créditos de logística, né? A gente tem um exemplo muito legal da cooperativa acho que é a Orlândia, que tem um projeto onde os catadores trabalham em parceria com uma cooperativa, né? E recebem os créditos de logística do material que eles levam para a cooperativa.
Então, essa experiência deles tem sido bem inspiradoras, né? Que existem até outros modelos também, né, pelo Brasil, de catadores que conseguem vem comercializar o seu material junto, né, receber os créditos, manter a rastreabilidade do material, né, sem deixar esse material ir para compradores que não são legais, né, esse material voltar para a indústria, voltar para a cadeia produtiva e receber uma remuneração justa por ele. Além da remuneração justa, a gente tem também falado muito da necessidade de lugares seguros para os catadores. Em São Paulo, a gente tem um problema seríssimo, né, de circulação de carroças, onde deixar as carroças estacionadas à noite, onde triar o material, e a gente tem tentado também fazer esse diálogo, né, com a SP Coopera, com a Prefeitura de São Paulo, a respeito do uso de ecopontos, o uso de locais estratégicos, onde os catadores possam trabalhar de forma segura, né, possam ter lugar de descansos, porque essa crise climática, né, a gente precisa pensar a adaptação, de onde os catadores se hidratarem, descansarem e ter ali uma seguridade de onde estarem trabalhando e sem gerar transtorno nas calçadas, sem gerar transtornos para o poder público também, em parcerias, né? Mas isso é um desafio. A gente está trabalhando nisso. E condições dignas de trabalho, né? A gente tem discutido muito isso. A gente tem 3 tipos de catadores. Eu sei que todos aqui sabem bem isso, mas vale a gente reforçar. Nós temos os catadores que não trabalham de forma organizada, que, na maioria das vezes, são moradores em situação de rua, que ainda trabalham sem carrinho, sem carroça, sem um carro, mas que recolhem resíduos, né? Que estão nas ruas todos os dias, pessoas que estão aí pulverizadas na cidade toda. Esses catadores são maioria, né? Não, maioria é quem está no lixão. Mas esses catadores, eles são muitos e eles trabalham todos os dias sem ferramentas. Tem os catadores organizados, autônomos, organizados como eu, que trabalha também nas ruas. A gente tem um mapa de onde a gente vai fazer, a gente tem um itinerário todos os dias, pontos de coleta, a gente tem condomínio, a gente tem comércio, que tem, a maioria das vezes, contratinhos não remunerados, sabe aqueles acordinhos? A gente vai lá toda semana, pega o material, leva, vende nos mesmos lugares. E temos também os catadores de cooperativas. Então, nós temos 3 tipos de catadores. Então, condições dignas de trabalho, como a Soninha acabou de falar, muitas das vezes, nem mesmo as cooperativas ainda conseguem, né? Isso é um grande desafio, né? Primeiro, né, conseguir um galpão para uma cooperativa, para nascer uma cooperativa. Agora, então, a gente precisa adaptar a condições dignas de trabalho, né? E também para quem está nas ruas, né? Condições, IPIs, carros, né? Quer dizer, linhas de crédito, né? Financiamento para transportes adequados para transportar o resíduo, uniformes, né? Plataformas onde a gente consiga disponibilizar. Hoje, nós usamos a plataforma do Cataqui. É uma plataforma onde, além de ligar o gerador com o catador, que essa plataforma foi um diferencial para nós catadores, que é onde a gente consegue conversar com a pessoa que gera resíduo, né? Até mesmo combinar uma remuneração justa para o transporte daquele resíduo. A gente tem também a calculadora ambiental dentro dessa plataforma. Sim, Sonia. O Cataqui, quando eu falo plataforma, ele é um aplicativo, ele é um app, que qualquer um consegue baixar no celular. E ele tem geolocalização, ele é que nem um Tinder, sabe? A gente fala assim, que nem um Tinder. Ele funciona um relacionamento, né? O gerador e o catador, né? Então, ele se cadastra como gerador e o catador que está lá no entorno está cadastrado, então ele consegue visualizar quem são os catadores, quem são as cooperativas, que está na cidade dele, que está próximo. E aí liga e combina. Esse aplicativo, ele é gratuito, né? Então, a gente nunca pagou por esse aplicativo, nem o gerador não paga também. Então, a gente consegue negociar e consegue, dentro dessa plataforma também,
fazer o cálculo o cálculo ambiental daquela coleta, e a gente consegue também visualizar, né, o quanto a gente tem feito de coletas em um mês. Então, eu consigo lá saber quantas chamadas eu tive, quanto eu produzi, quanto que eu consegui, né, com aquele aplicativo. Então, tem sido bem legal. Mas, dar essas condições dignas, né, de trabalho, ter essas condições tem sido o grande desafio, porque é tudo isso que vocês já falaram aqui anteriormente. A maioria dos municípios, e eu vou falar muito do meu, né, que é São Paulo, eu estou numa capital onde a gente tem diferentes realidades nos bairros. Então, o que acontece lá em Itaquera é bem diferente do que acontece em Pinheiros, né, que são subprefeituras. Então, são bairros, e aí cada bairro tem uma zeladoria, tem uma forma de tratar os catadores, uma forma de tratar essa questão de resíduos. Então, tem sido esse desafio. Nós desenhamos há 10 anos atrás, né, no PEGIRS, isso desenhado a muitas mãos, que nós gostaríamos que tivesse uma cooperativa em cada distrito de São Paulo. Então, seriam 94 cooperativas que gerariam, né, postos de trabalho para a maioria dos 20 mil catadores que tem na cidade de São Paulo. Mas isso, né, passou os anos, não aconteceu, até porque, quando a gente pensa de regionalizar, né, e aí você ter 94 galpões de triagem, onde a gente conseguiria visualizar, né, a questão da educação ambiental, até as pessoas iriam conseguir saber, de fato, né, para onde está indo o resíduo. Eu ouvi aqui muitas vezes falar uma coisa que eu fico preocupada. Cada um precisa fazer a sua parte, em casa. A gente precisa separar o resíduo em casa, separar o óleo da cozinha, separar o resíduo, separar o orgânico. Mas aí, muitas das vezes, e quem vai passar e pegar esse resíduo, né? Quem vai dispor, né? Qual é o custo disso? Que é um pouco do que a gente vem lá em São Paulo discutindo, né? 82 bilhões, né, em 20 anos num contrato de concessão. Então, assim, a que custo, né, isso daí para os municípios? E se esse investimento que a Soninha falou, das prefeituras, precisa levar em conta isso, né? Os catadores já atuam, já estão na cidade, né? É um exército que está pelas cidades que podem ser incluídos na gestão de resíduos, e aí o município ter um serviço de excelência, né, e pagando bem menos. Não sei se... Perfeito, Nancy, agradeço muito aí pelas suas palavras. Você traz uma experiência que nada como ouvir quem está ali na linha de frente, né, Nancy? Eu vou destacar 2 pontos aqui que eu acho muito importantes do que você trouxe. O primeiro é a questão exatamente dos autônomos. Autônomo não é irregular, necessariamente. Alguns ainda estão informais, mas o que nós estamos falando é justamente de como formalizá-los, muitas vezes, como autônomos. As pessoas precisam ter o direito de continuar sendo autônomas e ser reconhecidas como profissionais nessa condição. Você mesmo falou, né? Não sei se a tradução conseguiu captar para todas e todos, mas muitos autônomos, como você, têm registro como uma empresa individual, que é o chamado MEI aqui no Brasil, tem possibilidade de emitir uma nota fiscal pela prestação de um serviço, pela venda de um material, o que formaliza isso para qualquer tipo de contratação, seja de uma empresa, seja de uma entidade. Então, é isso que a gente fala quando a gente quer dizer de reconhecimento. E isso leva a uma série de questões, como a própria Nancy falou. Também não sei se ficou claro na tradução, ela traz o exemplo da cidade de São Paulo. O custo de gerenciamento, com os contratos, que são 2, mas os contratos de limpeza pública da cidade de São Paulo, atualmente, custam ao contribuinte 800 milhões de euros por ano. Isso poderia, em parte, ser utilizado
para a inclusão social e reconhecimento do trabalho dos catadores autônomos. Isso é muito importante. E você falou uma coisa que eu conversei muitos anos atrás com um dos fundadores do movimento que você representa, o Mundano, que eu falei: Mundano, você um dia precisa garantir para todos os teus parceiros a eletrificação das carroças, porque isso diz respeito a um outro aspecto importante, que é dignidade. Na cidade de São Paulo, é proibido qualquer uso de veículo de tração animal. E muitas empresas contam com o trabalho de um catador autônomo puxando uma carroça. Isso precisa acabar. Inclusão social diz respeito à dignidade, a gente não pode esquecer disso. E só para concluir, o Brasil tem passado por importantes processos, eu acho que tem um outro caso que a gente também precisa mencionar, que é a fiscalização da rastreabilidade dos resíduos. Nós tivemos recentemente, semana passada, a prisão de 4 pessoas por fraude em questões ligadas à cadeia de responsabilidade estendida ao produtor. Fraude. Nenhuma delas era catadora. Então, assim, a gente tem fragilidades e não estão apenas na questão dos catadores autônomos e muito menos dos cooperados, mas eu acho que ali talvez esteja uma parte importante da solução. Então, super obrigado, Nancy, parabéns pelo trabalho de vocês. Bem, eu poderia continuar falando disso o resto do dia, da semana, mas infelizmente nosso tempo já estourou. Então eu vou, em primeiro lugar, agradecer a todas e todos os nossos painelistas fantásticos. Eu vou fazer o encerramento mantendo o português até para facilitar a tradução. Nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir diferentes perspectivas das convenções internacionais, das cidades, de um think tank ligado a políticas públicas, daqui do ponto de vista também empresarial, que a Laura trouxe, de uma entidade não governamental e de uma catadora que veio contar sua própria história. Acho isso fantástico, agradeço pela organização, por essa pluralidade de visões. E eu só queria encerrar até dando um pouco a minha contribuição, uma vez que eu estou aqui na qualidade de consultor para o G20, para resíduos e economia circular, e em nome da presidência brasileira do G20, avisá-los que em começo de outubro, teremos aqui no Rio de Janeiro a reunião dos ministros de meio ambiente do G20 e nessa ocasião está previsto que o Brasil publique um documento sobre resíduos e economia circular, elaborado por mim e por outras colegas fantásticas com o apoio do PNUMA, que eu agradeço muitíssimo aqui na pessoa da Elisa também, que esse documento pretende trazer uma definição e alguns princípios do que seria uma economia circular inclusiva, com reflexos em 4 temas que nós tratamos ao longo do dia: fechamento de lixões, inclusão do setor informal, redução de food loss and waste e a questão de combate à poluição pelos plásticos. Então, eu sei e trago aqui um recado do nosso governo federal brasileiro de que existe uma intenção da nossa presidência no G20 em levar esse documento para uma discussão mais ampla até do que o G20, para o reconhecimento internacional do que seria uma economia circular inclusiva. Então, convido a todas e todos para que assim que esse documento exista, a gente possa discuti-lo em outros fóruns e levar adiante esse assunto tão importante para que não fique apenas aqui. E fecho agradecendo ao One Planet Network pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado a todas e todos e uma ótima tarde.